Olá pessoal que segue Simples Assim, a gente está em ótima companhia, inaugurando aqui no nosso programa hoje, Dr. Fernando Nobre, que não é nobre só no nome, eu fui olhar, olha o lápis dele, dá inveja. Esse daqui é só um dos 26 livros e ele já disse que está preparando outros dois. E baseado neste livro é que a gente vai bater um papo com ele, porque o Dr. Fernando é cardiologista, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão e ele tem um programa na CBN. Nesse programa ele vai falando sobre a saúde cardíaca e a pergunta de todos vocês aqui no Simples Assim é: como é que a gente faz para ter um coração bem saudável? Quem responde é o Dr. Fernando Nobre, agora aqui no Simples Assim. Muito obrigado pelo convite, Renata. Eu também fui ver o seu programa, que tem uma repercussão fantástica, com entrevistados de alto nível e com uma entrevistadora que é quem determina a qualidade da entrevista. Então, eu agradeço muito esse convite. A saúde do coração, ela não foge muito dos princípios da saúde em geral. O indivíduo, para ter saúde, ele precisa ter uma boa genética, e isso a gente não controla. Ele precisa ter uma boa qualidade de vida, e isso sim é controlável. Qual é o peso dessa carga genética? O peso é muito alto. A gente trabalha na cardiologia para dizer qual é a probabilidade de um indivíduo tornar-se um cardiopata, um indivíduo que tem uma doença cardíaca, de acordo com aquilo que se chama de fatores de risco. Fator de risco é tudo aquilo que, quando está presente, ele precipita o aparecimento de uma doença, ou se o indivíduo já está doente, ele agrava. Okay. Então, nós podemos, do ponto de vista cardiológico, de estabelecer alguns fatores de risco: tabagismo, obesidade, estresse, colesterol alterado, pressão alterada, inatividade física, e 3 que a gente não muda, que são gênero. A mulher vai ter doença cardiovascular só mais tarde, depois da menopausa, onde ela perde a proteção natural dos hormônios. Em geral, a menopausa ocorre em média aos 52, 53 anos de idade. A hereditariedade, pai e mãe com doença cardiovascular propicia maior probabilidade de filhos terem doença, e a idade, que essa também a gente não muda. E tomara que a gente cada vez tenha esse fator de risco maior, porque tem mais idade, significando que viveu mais. Qual seria uma mensagem dessa muito objetiva para quem nos assiste e nos ouve? Cuide de saber quais são os seus fatores de risco. Quem pode orientar isso? Uma consulta médica básica. Alguns nem precisam de consulta. O excesso de peso é saber a estatura, multiplicar por ela mesma, portanto o quadrado, e pegar o seu peso em quilo e dividir por isso. Isso dá o índice de massa, o IMC. E aí tem critérios para isso. Medir a circunferência abdominal, ter uma pressão medida muito simplesmente numa avaliação comum, dosagem de colesterol, de açúcar, saber da atividade física, se o indivíduo fuma ou não fuma. Isso são coisas muito simples que às vezes a própria investigação natural de uma história do indivíduo já responde. Fuma? Não, nunca fumei. Esse fator está excluído, que aliás é um dos mais perversos. Doutor Fernando, a partir de quando que a gente tem que prestar muita atenção? O rapaz tem 20 anos, por exemplo. O pai e a mãe infartaram precocemente. Já tenho que começar a olhar com quantos anos eu faço esse tipo de check-up mais simples que o senhor está falando? A gente nem está falando de exames, né? Eco. Nós estamos falando aí de uma investigação primária, né? Quem vai definir isso é esse conjunto de fatores. E você começa por aí. Você deu um exemplo. O indivíduo tem o pai que infartou aos 48 anos. Aos 50 ele fez uma cirurgia cardíaca, colocou um stent.
esse indivíduo ele precisa ter uma avaliação prévia aos 18 anos de idade. E aí que você vai ver quantos fatores ele tem associados. E se ele começa a fumar, se ele ganha peso, se ele não faz atividade física, isso vai criando uma perspectiva de doença muito mais grave. Então ele precisa ter mais cuidados, ele precisa ter mais atenção. Feita uma primeira avaliação, é esse conjunto de fatores de risco que vai determinar a periodicidade que ele deve ser avaliado. É sempre assim. Né? O indivíduo que tem uma vida saudável, boa, não tem fator de risco, história familiar, ele tem, obviamente, uma perspectiva muito mais tranquila de evolução e não precisa estar atento a esses aspectos desde que ele mantenha essa boa qualidade de vida. Por exemplo, medir a pressão é um ato que toda consulta médica deve ter, deve incorporar. A mulher que vai ao ginecologista tem a sua pressão medida, faz os seus exames rotineiros, vê se o colesterol está alterado, se o açúcar está alterado, se ela tem atividade física regular, não tem, que fase da vida que ela está aí em termos de idade, se já entrou na menopausa, se não entrou. Então, esse cuidado é que precisa ter. Veja que não são coisas complexas, são muito simples, mas que muita gente não faz. Eu vejo, às vezes, pessoas que eu pergunto, quando foi a última vez que mediu a sua pressão? Ah, nem lembro, faz anos, 10, 15 anos que eu nunca mais medi uma vez, fui na academia, depois larguei de fazer atividade física, nunca mais medi. Então, isso precisa ter cuidado. As pessoas precisam estar atentas, sobretudo aquelas que já sabem do seu histórico pessoal, familiar, que tem esses fatores. Os fumantes, por exemplo, eles precisam estar muito atentos, porque, só para ter uma ideia, o indivíduo que fuma 2 cigarros por dia, são aqueles que vêm ao consultório e dizem assim, fuma? Ah, praticamente não fumo, eu fumo um cigarro no almoço ou no jantar. 30% a mais de chance de ter infarto do que quem não fuma nenhum. Nossa. Passa para 20%, 400% a mais o consumo de cigarro nessa intensidade e neste nível determina. Então é preciso ter muito cuidado. Quanto mais fatores de risco estiver presente naquele indivíduo, maior tem que ser o seu cuidado, maior tem que ser o seu segmento, mais atento ele tem que estar. Estresse, eu falou de homem e mulheres, que mulheres, né, vem mais tarde, mas a mulher está com uma vida tão estressada com essa jornada dupla, casa, trabalho, não igualou, não, a mulher não está infartando igual ao homem. É verdade, as mulheres começaram a ter uma aproximação, por exemplo, o tabagismo era absurdamente diferente, muito mais prevalente no homem que na mulher. Hoje, a mulher está felizmente integrada à sociedade, tem cargos, tem importância, é capaz de fazer tudo isso em algumas circunstâncias, se não em todas, até melhor do que os homens, porque são mais sensíveis, têm mais possibilidade de avaliar de maneira racional e emocional as circunstâncias, mas elas começaram a experimentar esses fatores de risco também. Não é? E tem um fator de risco, este eu tenho estudado ultimamente, temos até publicações já bastante recentes, que se chama espiritualidade. É diferente de religião. O indivíduo pode ter uma alta espiritualidade e não ser um praticante de nenhuma religião, não ter religiosidade, que é diferente. A espiritualidade é aquilo que o indivíduo tem dentro de um padrão ético e moral com ele e com o meio onde ele vive. Quanto mais ele se destaca nessa proporção e nesses aspectos, menos doença cardiovascular ele tem. Que bacana! E isso não é só menos doença. Existe um estudo das enfermeiras americanas, que é clássico, famoso nesse sentido.
onde milhares delas foram estudadas ao longo de muito tempo. E aquelas que tinham uma maior espiritualidade tiveram a vida mais longa e tiveram, ao longo da vida, menos problemas de saúde. Que então, bacana! se eu puder, e se for o momento de fazer isso, eu gostaria de concluir dizendo: qualidade de vida boa, atenção para a saúde, hábitos inadequados levam a problemas igualmente inadequados, esse conjunto de fatores que favorece uma boa qualidade de vida e uma boa relação com a gente mesmo e com os outros que nos cercam. Ai, gente, eu vou querer ficar entrevistando ele aqui até amanhã. Já, que pena que a gente tem que despedir de vocês, mas fechou com chave de ouro, né? O Dr. Fernando veio ao encontro da proposta do Simples Assim, que é sempre trazer para vocês algo bom, né? Ainda que falando de algumas patologias. Dr. Fernando, muitíssimo obrigada. Volte sempre e obrigada a todos vocês que ficaram com a gente, lembrando que nossos vídeos estão no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até já!